Fala pessoal, tudo bem? Um grande abraço, deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Galera, vamos falar dos bastidores da punição ao Adriel. Foi aqui em Belo Horizonte que chegou a gota d'água de uma série de situações. É óbvio que a explicação externa é diferente do ambiente interno. E eu conto para vocês a partir de agora. Tudo no oferecimento da KTO. KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional ROSSI e ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Brasileirão Série A, Série B, outras competições internacionais, a NBA e muito mais. Gente, o Jeremias Werneck, ele trouxe a grande informação da noite de ontem. Adriel no banco e Gabriel Grando titular. Uma surpresa, porque até aquele momento não havia nada que indicasse a titularidade do Gabriel Grando. Eis que Paulo Calef deu entrevista explicando que o motivo da reserva de Adriel era a indisciplina. Gabriel Grando fora para o jogo e atuou muito bem. Aliás, acho que foi até o melhor jogador do Grêmio em campo. Depois, o técnico Renato falou na entrevista coletiva sobre a situação do Adriel, sobre esta questão que envolve os empresários e muito mais. É a partir daqui que eu quero contar para vocês aquilo que vai além da entrevista coletiva e vai para o bastidor. Estamos falando de um goleiro de 22 anos que é empresariado legalmente por uma empresa de São Paulo, a Magnitude, e que fechou acordos com outros 3 empresários. Acordos no papel. Um deles, aquele que está tocando mais para frente a carreira do Adriel a partir de agora e que a partir da metade do ano legalmente será o seu empresário com contrato assinado. A relação deste empresário com o Grêmio não é das melhores, nós sabemos. E nós estamos falando aqui, né, do Pablo Bueno. Ele é o empresário do Adriel, ou será o empresário do Adriel a partir de agora. E é também o empresário do Ferreira, né? Já houve aí uma série de situações envolvendo o Grêmio e o Ferreira. E lá atrás o Pablo também era, e ainda é, o empresário do TT. Aqui não estou entrando no mérito se o Grêmio está correto, se o Pablo está correto, quem está. Estou trazendo apenas as informações. Há algum tempo eu fiquei sabendo que houve esta troca, conversei com algumas pessoas próximas ao Adriel, que se espantaram inclusive com esta tomada de decisão. O certo é que internamente, eu já tinha comunicado isso na Rádio Bandeirantes algumas vezes, o Grêmio estava atento, de olhos abertos em relação a esta troca. Ela não caiu muito bem nos bastidores do Grêmio, mas o Grêmio não se preocupou com este tipo de situação porque entendeu que isso não é um problema. Cada um é gerenciado pela pessoa ou pelo empresário que quer, pela empresa que quer. O Grêmio identificou, olha, isso aí é decisão do Adriel, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Só que o Grêmio começou a identificar que uma série de atitudes do goleiro, por exemplo, começaram a atrapalhar o ambiente, até por o ambiente dele, né, obviamente. Até porque o Renato deixou bem claro ontem na entrevista que foi ele quem bancou o Adriel entre os titulares, e é verdade, né? O Renato sempre quis bancar o Adriel entre os titulares. Só que, antes até da troca de empresário, o grande porém do Adriel na oportunidade era essa questão de uma personalidade muito forte, um pouco afrontoso, atritoso, e o Renato estava tentando que essas coisas se ajustassem, elas se ajustaram, ele foi para a titularidade, ele ajudou muito o Grêmio e tudo certo. Houve um momento em que o Renato foi conhecedor desta troca de empresário. E, só que eu acredito que não seja nenhum mistério nem nada, mas não há uma relação positiva, né, deste empresário em questão, o Pablo, com o Grêmio, né, e o Renato, sabedor, deu um recado interno no vestiário, dizendo, olha, cuidado aí e tal, aquela coisa. E houve uma resposta do Adriel, dizendo, pô, professor, já viu o contrato do Ferreira? Assim, né, uma letra, né, em relação ao fato de para onde o Adriel tinha levado a sua carreira.
E isso, né, não caiu bem no vestiário, não caiu bem com o Renato. E aí houve aquilo que a gente tem colocado como a gota d'água, que é a entrevista que ele concedeu à Rádio Gaúcha, onde ele explana, né, questões táticas do Grêmio, né, defensivamente, né, a bola parada especialmente. Ele fala sobre a bola flutuante do Grêmio, sobre o primeiro pau, jogadores de marcação e tal. E isso foi a gota d'água porque, né, tá na cartilha do Grêmio que isso não pode acontecer, né? Não pode dar indícios táticos ou explicações táticas na entrevista. Inclusive eu fiquei sabendo nos bastidores dessa entrevista que a assessoria de imprensa do Grêmio sequer foi avisada, né, desta entrevista. Foi comunicada que o fato aconteceu porque houve uma tomada de decisão das pessoas que trabalham próximas ao Adriel de que era importante que ele desse essa entrevista. Essa entrevista, sabe, né, se a minha fonte não me falha, ela é pro Paredão do Guerrinha, né, que é um quadro, um programa tradicional gaúcho e acho que é importante, aqui é o meu parecer jornalístico de que sim, né, os jogadores e as personalidades do futebol gaúcho participem do programa do Guerrinha, é importante. Só que eu acho que a forma, né, aí a maneira foi ruim porque gerou este atrito, esta situação entre o Grêmio e o goleiro. O Adriel vai ser reserva a partir de agora, né, justamente porque o Renato já bancou o Gabriel Grando para a próxima partida, então este é o futuro. O Adriel foi multado financeiramente também por, né, descumprir a cartilha, né, e isso é um praxe, então financeiramente ele foi multado também. Vamos ver o futuro desta situação, porque, né, o Adriel vai seguir no Grêmio, ele tem contrato e ele vai seguir sendo empresariado, né, por quem ele tomar a decisão para ser empresariado, a decisão é dele, né? E aí o Grêmio toma também as decisões que quiser daqui para frente. Eu só quis trazer para vocês alguns bastidores dessa situação. A tomada de decisão para o Adriel ser reserva do Grêmio foi ontem pela manhã, ou seja, no sábado pela manhã, no hotel do Grêmio, quando o Renato foi informado do fato, a tomada de decisão foi colocada ali, naquele momento, em uma reunião. Olha, não vai prejudicar o time, o Gabriel tem totais condições, né, o Adriel vai para o banco, vai ser punido pelas atitudes recentes, tá bem? Deixa o like, te inscreve, ativa as notificações, um grande abraço, até a próxima, fui!